eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. E hoje eu trouxe até uma bandeira aqui de Israel para nós nos alegrarmos com o início da libertação dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza. É motivo da gente continuar orando, mas é motivo também da gente agradecer a Deus pela libertação. Nós sabemos que há marcas profundas, há marcas que não vão ser superadas tão cedo, mas nós podemos orar e pedir ao Deus dos céus que faça com que aqueles homens, mulheres, idosos, crianças sejam bem-sucedidos e superem os seus traumas. Oi, eu quero indicar para vocês o livro do pastor Jorge Linhares, José. Por que eu quero indicar José? Porque José, seus irmãos sofrendo de uma inveja terrível a seu respeito, o jogaram no poço, depois o mandaram de Dotã para o Egito, e no Egito ele foi escravo, ele foi prisioneiro e depois ele foi administrador de todos os bens do faraó. José passa por um tremendo tumulto na vida familiar e consegue superar porque o Deus dos céus estava cuidando dele. A nossa convidada de hoje tem um livro que fala muito a respeito de relacionamentos familiares. O nome dela é Luciana Garcia Barreto. Bem-vinda, Luciana. Obrigada, Priscila. Prazer estar aqui com você. Pastora, teóloga, escritora, psicanalista, mãe, esposa. Muitas facetas. Serva. Amém. Serva do Deus Altíssimo. Criadora do Projeto Esther. Isso. Conta um pouquinho desse projeto pra gente. Então, o Projeto Esther, ele nasceu num tempo em que eu vi uma necessidade, né, de fazer um momento com mulheres, aprofundando mais na área de cura, né, de cura interior, mas que elas pudessem ficar num período menor. Porque os retiros, eles acontecem sexta, sábado e domingo. E eu percebia que aquelas mulheres, muitos maridos não permitiam, né, os filhos pequenos. Vai no retiro, não pode levar filhos, não pode levar o bebê, né, tem que deixar a casa. Então, nós montamos ali, o Senhor colocou no meu coração de fazer um estilo de um retiro que seria no período de 8 às 17 horas. Né? Durante um dia só? Durante um dia só. Então, era uma forma de nós servirmos, né, as mulheres, servirmos igrejas, né, num tempo em que muitas igrejas não tinham condições de fazer retiro. Então, o Senhor me alinhou, né, me filiou com várias outras irmãs de outras denominações. Não era só batista, tinha batista, assembleianas, presbiterianas, mulheres que queriam servir também. Então, nós montamos esse estilo de retiro e nós íamos nas igrejas que não tinham condições para servi-las. Então, até mesmo aquela mulher que ficava dentro da cozinha, que às vezes era a que mais precisava receber, ela estava ali servindo, fazendo comida, não. Nós tirávamos elas, sentávamos elas, né? E ali elas eram servidas um café da manhã, um almoço, um café da tarde, mas o que o Senhor trazia era uma palavra realmente de cura e era um período poderoso. Então, foram centenas de mulheres que passaram por esse projeto. Nós fizemos em vários lugares, cidades. Você estava em Ipatinga e agora veio para Belo Horizonte. Isso, eu era de Ipatinga, né? Vivi lá meus 49 anos. Olha, e tá aí, vivi os meus 49 anos em Ipatinga e estou vindo aí, né? Vim para a cidade de Belo Horizonte, para essa capital maravilhosa, através do meu filho, né? Engraçado, você falou José, e confirmação de quando nós viemos para cá foi a palavra que Deus nos deu, hein? Né? Uma palavra em José, que José ele ia, né, para o Egito ali e depois a família chegava, então foi mais ou menos isso. Nós chegamos através do Samuel, né? Meu filho faz medicina no UFMG e conhecemos aqui a Getsem, pessoas maravilhosas, e aí o Senhor trouxe à tona aí esse projeto, esse sonho para realizar, que foi o livro. Então, tudo eu vejo assim, tudo eu vejo o Senhor, Ele nos direcionando, né, para cumprir a vontade dEle. Tá, me fala um pouquinho do livro, então. O Pai me amou primeiro e me chamou de filha amada. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Como é que foi essa escolha desse nome tão positivo, tão pertinente? Então, o Pai me amou primeiro, eu posso dizer para você, Priscila, que ele nasceu no coração do Senhor, para mim, desde a minha conversão. Né? Eu tive quando eu me converti,
Eu falo que o Senhor, Ele se apresentou a mim como noivo, porque havia uma carência muito grande no meu coração, né, da figura masculina, mas não da paternidade, né? Eu tinha um pai, meu pai é falecido, já tem mais de 20 anos, mas havia uma conexão muito grande com meu pai. Então, eu fui caminhando no Evangelho e no ano ali de 2003, 2004, o Senhor me deu uma mensagem que está no 2º capítulo, né, que o Pai se revelou a você. E essa mensagem o Senhor colocou no meu coração e eu comecei a ministrar isso na vida das pessoas. E como eu entrei nessa área de cura interior, eu fui percebendo que as mulheres, as famílias, né, os traumas estavam relacionados a essa ausência de uma figura paterna. De uma figura paterna. E algo que eu tive de montão, né? Quer dizer, você realmente acredita que quando nós temos um relacionamento bem sucedido com o nosso pai terreno, o nosso relacionamento com Deus é mais fácil? É mais fácil. É mais fácil, né? Eu percebo assim que muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus Pai, né? Porque quando ela fala de Pai, né? Pai nosso que estás no céu. Eu conheço pessoas que falam, eu não gosto de orar o Pai Nosso, eu não sei orar o Pai Nosso. Coisa simples, né? Mas esse Pai Nosso que está no céu, né? Que Pai é esse que vai suprir na minha vida as minhas necessidades, sendo que o meu pai biológico nunca me deu nada? Sendo que o meu pai biológico foi ausente, sendo que o meu pai biológico não me acolheu, não me registrou. Então, nesse tempo de ministério, eu percebo isso, que enquanto não há não é resolvida essa questão de paternidade, delas entender que o pai biológico, ele é falho, ele é humano, ele erra, mas que o pai eterno, ele acolhe, nós nos pertencemos a ele, que antes de eu nascer, o meu nome já estava no registro dele. Então, quando as pessoas, elas percebem isso, elas têm esse entendimento, né, essa aceitação deste pai, a vida delas flui. Você também, quando você fala de pai, você está falando também ampliando um pouquinho para o relacionamento familiar. Sim. E você fala muito bem sobre a importância da mesa. Sim. Fala um pouquinho para a gente. Então, como eu tive um relacionamento muito bonito com meu pai, né? O meu pai, ele era um homem que ele gostava de fazer mesa. Né? Naquela época não existia mesa posta, mas meu pai já fazia mesa posta. Meu pai ia no quintal, pegava folha de bananeira, colocava na mesa e enfeitava a mesa com folha de bananeira e colocava cada um num local. Opa, então, boa ideia, ele né? era um homem incrível. Então, assim, e nós sentávamos ali e nós conversávamos, olhávamos no olho do outro, né? Eu lembro que o meu pai era daquele tipo de homem que, se o irmão brigasse com a irmã, ele fazia nós nos abraçar e falava, fica abraçado. Jesus fala querendo seu poder. Fala que ama sua irmã, fala que ama seu pai. E nós tínhamos que ficar ali abraçando, falando Deus. Que amava, porque ele promovia isso dentro do nosso lar. Ele era um homem muito caseiro, então ele promovia isso. E quando o projeto Esther nasceu, pela história de Esther, nós percebemos isso. Que maravilhoso que foi quando Esther, ela vai até o rei, né? E ela convida ele para uma mesa, junto com o inimigo dela, que era Ramá. Então, assim, eu percebo a mesa é o lugar de você vencer os inimigos, juntamente com o rei, né? Então, você está falando da importância da mesa, dessa comunhão, desse relacionamento. Então, várias causas da sociedade, da família, dessa Sim. desestrutura da família, da nação, da sociedade como um todo, vem dessa falta dessa comunhão, você não acha? Essa falta dessa comunhão. Então, eu não sei a quem eu pertenço, né? Eu não conheço esse amor, né? Às vezes eu chego nos lugares, tem pouco tempo que a gente está divulgando o livro, e as pessoas leem e falam assim, não, mas mexeu comigo. Não tem assim? Como não, né? O pai me amou primeiro, me chamou de filha amada, não tem como não. Não tem como. Mas os ímpios, aquelas pessoas que não conhecem, não está no nosso meio evangélico, elas assustam. Porque elas perguntam, como assim o pai me amou? Elas não entendem, né? A capa, ela representa isso para nós, né? O pai me amou primeiro, ele entregou o seu filho por amor a mim. Então está aqui a coroa de espinho. E Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa. Não é um negócio simples, não. Nós não éramos perfeitos e dignos de amor, né? Nós somos imperfeitos. Isso. Mas, Lu, quando você trabalha no livro, você fala que o pai tirou para dançar.
É uma figura de linguagem lindíssima. Por quê? Porque nós tínhamos um hábito, né, dentro da nossa casa. A minha mãe, ela uma mulher muito simples, mas a minha mãe, ela sempre pregou para nós os 10 mandamentos. Nós não tínhamos uma religião. Eu não nasci dentro de nenhuma religião. Você não nasceu no Evangelho? Não nasci no Evangelho. Então, uma forma que a minha mãe, ela apresentava, né, o Senhor, Deus para nós, era através dos 10 mandamentos. E a minha mãe, ela criava um ambiente dentro da nossa casa e ela preparava o momento que o meu pai ia chegar. Opa! Então, ela chamava os filhos, né, dava banho, colocava uma roupinha bonita, porque às 5h30, 6h, no máximo, o meu pai chegava. Então, ela colocava um disco de vinil, e meu pai gostava muito de bolero. E ela colocava, ou então era um bolero ou era uma valsa. E meu pai descia pelas escadas, né? E meu pai ia procurar os filhos, né? Cadê fulano? Cadê o ciclano? E depois que ele encontrava todas, ele colocava a gente nos pés dele, um pé direito com o pé direito, pé esquerdo com o pé esquerdo. E ele ensinava os filhos a dançar a valsa. Todos nós aprendemos a dançar com meu pai. Então era um momento que era assim, algo marcou a minha história, marcou a história dos meus irmãos, né? Marcou o nosso coração. Então, quando eu me converti, né, aos 25 anos de idade, que eu conhecia esse Deus, que eu conhecia esse pai, eu fui ver que eu poderia ter essa dança com ele. Porque muitas das vezes, através dessa dança, o Senhor curava o meu coração. Né? Através dessa dança, o Senhor, ele tirava traumas daquilo que eu tinha vivido, às vezes, durante o dia. Né? Não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, porque não era uma época muito fácil, mas era uma época de muito amor. Então, eu falo isso no livro, né? Que o Pai, ele que nos amou, né? Ele nos chama para dançar todos os dias. E o que é esse chamar para dançar? É ter um relacionamento com Ele. É tipo Deus indo se encontrar com Adão e Eva na viração do dia para ter uma conversa, um relacionamento, isso, né? Na viração do dia, o Senhor ia até o jardim e chamava, né? Adão, onde você está? Então, todos os dias, o Senhor, ele vem e nos procura. Onde você está? Né? Eu quero me relacionar com você. Né? Eu quero sentar com você, eu quero ter uma dança com você, eu quero ter um contato com você. Nós que não escutamos a voz do Senhor, mas se nós pararmos para ouvir Ele todos os dias, nós podemos ter uma dança com Ele. Você tem o projeto Esté, mas no livro você fala de órfã a rainha. Você está falando um pouco da sua orfandade ou da orfandade em geral? Não estou falando da minha orfandade, eu estou falando da orfandade geral. Né, o fato de eu trabalhar com famílias também, a gente percebe muito isso. Muitas crianças, muitas mulheres, muitos adolescentes são órfãos de pais vivos. Nossa, isso é triste, né? São órfãos de pais vivos. Vivemos uma geração que é onde a orfandade ela está presente. Vivemos uma geração sem pertencimento. Né? Um adolescente hoje, ele não tem relacionamento com a família. Muitos não têm. Né? Principalmente filhos de pais separados. Então, é uma dor muito grande. Né? Se a família não trabalhar, então o livro, ele traz essa mensagem de cura, mas o livro traz também um despertar para as mulheres. Eu quis fazer o livro para mulheres, porque eu trabalhei com mulheres durante muitos anos, mas é um despertar. O Senhor, ele quer gerar cura, mas ele te confronta. Verdade. Entendeu? Mas o livro, os homens também podem ler. Lógico, eles porque devem vai ter ler, capítulos, né? Eu creio que vai ter capítulos que a esposa, né, eu acho que ela vai querer falar, vem cá, lê isso aqui para que você não erre, ou vamos consertar isso daqui, porque nós não somos perfeitos, né, mas nós podemos melhorar. Então, eu até cito no livro a passagem de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue, que enquanto aquela mulher do fluxo de sangue, né, ela buscava a cura dela, havia um pai intercedendo por uma filha que estava morrendo. Então, são duas gerações. Uma geração de mulheres feridas e uma geração de filhos adoecendo, morrendo dentro de casa. Né? Então, essa necessidade... Isso é muito forte, porque nós investimos impostos na educação via escola, mas esquecendo que nós precisamos ensinar dentro de casa, e que é dentro de casa que muitas vezes está a cura, está a solução, a formação da identidade, né? Sim. Como é que você vê essa questão da mulher, da adolescente, do adolescente, perdendo a identidade, talvez por excesso de informação, por esse abandono de pais vivos? Como é que você vê isso? Ô Priscila, então,
As redes sociais é muito boas, né? Ela nos traz muitos benefícios, né? Mas os pais não têm dado limite, né? Os pais têm medo. Ah, meu filho... Não, meu filho... Como assim meu filho não vai ter o celular? Como assim meu filho não pode ver? Né? Não é essa a questão. Eu acho que pais presentes dentro de casa, o filho ele vai sentir desejo de estar com eles. O que tem acontecido a educação está sendo terceirizada. Terceirizada para a escola, terceirizada pela internet, você entendeu? Terceirizada. Então, eu preciso ver um vídeo, eu preciso ter um momento com meu esposo, eu preciso estudar, o que eu faço? Eu pego meu celular, coloco na mão de uma menina de 3, 4 anos de idade e ela está ali. Eu estou dentro da igreja, minha filha não foi ainda passar a linha. Eu preciso assistir o culto, eu pego o celular, ponho um videozinho para uma criança de 2 anos de idade e coloco ali. Estamos terceirizando com uma babá eletrônica sem filtro, né? Sem filtro. Eu conto testemunho, né? Cada casa é uma casa, mas o Samuel, né, que tem hoje 20 anos, é estudante. Samuel, ele foi ganhar o primeiro celular dele aos 15 anos de idade, porque ele conquistou. O João Paulo fez 16 anos agora, quando nós viemos para Belo Horizonte, aí nós entregamos o celular dele. E como foi? Eles aceitaram isso numa boa ou não? Aceitaram porque os pais eram presentes. Certo. Aceitaram porque dentro da minha casa nós tínhamos 3 mesas. Então você, mudando um pouquinho de assunto, você concorda que as escolas retirem o celular? Eu concordo. Lógico que vai ter, os pais vão falar, mas meu filho, se precisar de ligar, gente, eu acho que tudo tem como ser supervisionado. Como é que não ligava? Como é que ligava nós antes? Nós ia na secretaria e pedia socorro, para ligar. Né? Você entendeu? Eu acho que os pais têm que acordar para isso. Como é que você dá um presente para uma criança de 5 anos de idade num celular? Como assim? Então a criança vai querer relacionar com quem? Ela não vai querer ficar isolada numa bolha, não vai querer relacionar com ninguém, né? Agora, eu vou terceirizar para a escola, vou terceirizar para a igreja, para a escolinha dominical, para que o meu filho entenda quem ele é em Deus? Não. Eu tenho que sentar na mesa com ele, ministrar a palavra com ele, sabe? Eu tenho que lembrar ele de quem ele é. Eu falo, os meus filhos, Priscila, eu tenho ensinado para ele e ensino para muitas mulheres, né, o qual eu trabalho. Eu falo assim, olha, os seus filhos não precisam esperar ir no retiro espiritual de adolescente, de juniores, de jovens, para eles entenderem quem eles são, que eles são filhos de Deus. Você tem que ensinar em casa, sabe? Fala, meu filho, você está indo para a escola, mas você é um separado, você é ungido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, põe a mão na cabeça do seu filho, ora por ele. Né? Então, assim, isso é papel da mulher. Tá, é papel da mulher. E qual que está sendo hoje o maior desafio no trabalho com as mulheres? Elas entendem esse papel ou elas estão muito... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, Priscila, hoje a maior dificuldade é a falta de perdão. Falta de perdão? Vai, fala mais sobre isso. Se uma mulher... eu recebo muitos testemunhos. Esses dias agora, por causa do livro, eu tenho recebido texto, eu posso te mostrar aqui, gigantescos. Desabafos, desespero. Mas quando você vai buscar a raiz dessa mulher, por que o filho daquele jeito? Ah, meu adolescente está assim, meu filho está assado. Aí você vai buscando, mas como assim? Como é que começou isso? Aí você vai ver, não conversa com o marido, não perdoou a família, anda com o coração rancoroso, um coração duro, irada, triste, amargurada. Como é que você vai fluir como mãe? Como vai fluir como esposa? Por isso você cuida primeiro das emoções das mulheres. Das emoções das mulheres. Porque eu acredito que elas são uma arma poderosa dentro do seu lar. A Bíblia também não erra, né? A mulher sabe, edifica seu lar. Sua casa. Né? Então, se a mulher está curada, sabe, tem valores, tem princípios, ela vai edificar a casa. Lógico que eu não estou jogando a culpa nela, mas eu estou mostrando para ela a autoridade que foi dada a ela, sabe? A autoridade que ela tem dentro de lá, se ela se posiciona dentro da sua casa, entendendo quem ela é, o papel dela como mãe, ela muda todo o ambiente. Quando Maria entrou na casa de Lázaro, ela foi lá e quebrou o vaso de lavar, né? Lançou sobre os pés de Jesus. A palavra diz que toda a casa ficou perfumada. Então, uma mulher posicionada aos pés de Cristo, toda a casa fica perfumada. Agora, isso é bom demais, isso é muito bom, isso é lindo. E você derramar esse óleo aos pés de Jesus, essa preciosidade, é quando você mata o seu eu, Priscila. E muitas das vezes vai doer. Então as pessoas pensam assim, mas o problema é do marido, o problema é do meu pai. Tudo bem, eles te ofenderam, mas vem cá, o que é que Jesus me ensina? Perdoar.
E quando eu perdoo, eu arranco dentro de mim uma carga, um peso que eu carrego. E aí os meus filhos olham para mim, a minha mãe perdoou. A minha mãe está diferente. A boca da minha mãe está falando outras palavras. O ambiente da casa muda, Priscila. Então, o livro é para isso. É lançando essa mensagem. Você conta uma orientação que você deu para uma mulher que era para ela ministrar o retorno do seu marido. Como é que foi isso? Isso foi forte, né? Um de muitos casos, né, Priscila? De muitos casos. Ali havia um desespero muito grande na vida dela. E ela me convidou para ir na casa dela. E quando eu entrei, eu senti essa orientação do Espírito Santo para ela modificar o ambiente da casa. Né? O ambiente da casa. E o principal local seria o quarto. O quarto, ele é porta de entrada, de bênção ou também de maldição. É um lugar muito íntimo. Verdade. Por isso que eu falo assim, né? Eu oriento, falo, nunca convide ninguém para entrar na sua casa, sentar na sua cama. É o seu lugar, é o seu ambiente. Chegou um parente, vou dar minha cama. Não, querido, é a sua cama, é o seu leito, é sem mácula. Né? Então havia uma dor muito grande de traição. Então eu fui orientada pelo Espírito Santo que ela mudasse aquele ambiente, né? Que ela comprasse roupa de cama nova, que ela colocasse a foto do marido juntamente com ela ali no quarto, né? E que ela começasse a profetizar e que ela abrisse a porta, né? A porta estava fechada dentro dela. No coração dela, ele poderia vir, ela queria que ele viesse, mas havia uma dor muito grande. Porque é o que acontece, né? O marido volta e a mulher quer falar, mas como é que foi? Como é que você fez? Como é que foi aquela hora? E não aí, houve perdão, né? Não houve perdão. Ela aceitou ele de volta, mas há uma carga. Então, foi quando o Senhor falou, olha, manda ela abrir a porta. Abre a porta, né? Abre a porta. Abre a porta e começa a declara todos os dias, fulano, você vai entrar por essa porta. E quando você entrar, eu vou estar curada para te receber. Então eu te libero, eu já vou te liberar. Eu já te libero desse tempo que você está passando. Eu já te libero, então eu fui orientando ela nesse sentido, né? E ela começou a perceber aquela leveza na vida dela. E eu creio que o marido também percebeu. Né? A mudança de atitude dela em todos porque os já aspectos, não tinha muita acusação, né? Uhum. Porque foi um tempo, não foi de um dia para o outro. É um processo, nós temos que entender que é um processo. Né? Você está falando de processos, você acredita que quando a mulher investe tempo com Deus em oração, é possível uma restauração? É claro, possível. Tem que ser os dois querendo, mas é possível? É possível. É possível. Eu falo que não tem aquilo que o Senhor não possa fazer. Né? O milagre quem faz é Ele. Agora o posicionamento é meu. A forma que eu quero receber esse milagre, a forma que eu me posiciono. Eu te interrompi, né? E como é que termina a história da senhora aí? Ela voltou, o marido voltou para casa ou não voltou? Depois de um tempo voltou, né? A gente até não tinha, eu não estava tendo muito contato com ela, mas foi uma alegria no meu coração muito grande, né? E ela contando a forma que ele volta, né? Ele volta aquele homem entendendo, assim, do erro, mas entendendo quem ela era. E ela fala, Luciana, quando ele voltou, eu, em momento nenhum, na hora que ele entrou e falou assim, olha, então, né, vou voltar e tudo, né? Eu não quis acusar. Houve uma guerra, eu imagino, na mente dela, né? Com certeza. Mas diz ela que foi muito mais leve. Porque quando ele voltou, ele encontrou um agente de cura, né? Ele encontrou uma mulher restaurada, uma mulher também que teve seus erros. Né? Ninguém é culpado sozinho, né? Então, e eu acho assim, você trata muito especificamente da família junto, Sim. da família à mesa, da família Sim. em comunhão. O que nós podemos fazer como igreja para dar uma sacudida na sociedade, nos membros da igreja? Ministrar mais sobre a palavra? O que você orienta? Eu oriento que os púlpitos podem ser usados mais... Sabe, eu acho que um culto no mês é pouco, né? Eu admirei muito a Getsêmani ter um culto por semana para família. Verdade, um culto da família por semana, né? Mas você percebe, Priscila, que a própria igreja, ela não interessa muito. O povo de Deus, tudo aquilo que confronta, eles não gostam. Você tá entendendo? Então, triste isso, triste. Né? Precisa de socorro, mas falar assim, vem pro culto da família, não vai. Preciso de socorro, mas entendeu por quê? Porque eu tenho que matar, eu tenho que escutar a palavra ela confronta.
Entendeu? Tem que ter mudança de atitude. Então, eu acho que tem que ser ministrado, sim. Tem que ser ministrado em todos os cultos. Tem que ter momento de oração, sabe? Ensinar as pessoas, né? Chamar para perto e falar, olha, não tem como você ter uma vida de um casamento bem-sucedido sem a presença do pai. Não tem como. Não tem como você criar um filho sem a presença do pai. Não tem como você, né? Você pode colocar seu filho na escola melhor, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, pode ter uma mansão, mas se você não tiver a presença dele na sua casa, não vai dar certo. E as pessoas estão preocupadas hoje em quê? Em ser bem-sucedidas, em ter dinheiro, em conquistar, em tumultuar na terra. Peraí. Mas então grande parte da culpa aí, culpa não, vamos usar a palavra responsabilidade. A mulher, sendo ajudadora idônea, quis sair de casa para trazer melhores condições para a família. E isso criou um hiato, porque deixou a ausência dela ali. Infelizmente, né, a sociedade, ela... Infelizmente, cobrou isso dela, né? Porque, às vezes, financeiramente, um homem não dá conta. Com todas as demandas que queremos atender, né? Porque você mesmo estava citando aí, eu quero dar um celular. Eu dou um celular, o meu filho quer um celular melhor. Eu dou uma roupa, meu filho quer um de marca. Eu consigo ter um carro, mas o ideal seria dois. Então a gente vai se deixando levar pelo consumismo e aí a gente tem que trabalhar cada vez mais, né? Então, Priscila, eu tive uma experiência na pele com isso, né? Eu conto no livro também. Eu trabalhava com festa infantil e, graças a Deus, o nosso estabelecimento era muito famoso na nossa cidade. A gente tinha festa todo dia, de segunda a segunda. Meu Deus, sério? Cansativo, né? Cansativo. Mas produtivo, mas cansativo. Aí o Senhor me cobrou a segunda. E aí um dia. Eu abri uma célula nesse estabelecimento, a gente tinha na faixa de 80 adolescentes. Era uma igreja, né? Era forte, era poderoso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ganhar muito dinheiro, mas eu tinha 2 crianças em casa. E quando eu olhei para o meu filho de 6 anos de idade, 5 para 6, eu tinha o João de 2 anos, 2 para 3, e o Samuel não conseguia aprender a ler. O Samuel não queria sair da frente da televisão. Ele tinha um vício de televisão. Quando eu viajava, a gente fazia um evento fora, eu precisava viajar, ou ia pregar fora, alguma coisa, e ele ficava com alguém, ele convencia as pessoas de ficar na televisão. Não tinha celular assim, né? 24 horas. Ele ficava vendo videozinho. Fissurado. Ele era fissurado. E eu conto a experiência que quando o Senhor começou a falar, volta para casa, olha para os seus filhos, voltam para casa. E aquilo começou a doer em mim. Eu experimentei, infelizmente, 2 acidentes sérios, né, com o meu mais novo. Com 1 ano de idade, no dia do aniversário dele, o Senhor livrou ele de um afogamento. Né? Quando ele completou 2 anos de idade, ele caiu peladinho em cima de um caco de vidro. Meu pai. E aí, nesse acidente, eu comecei a perceber que eu precisava ouvir a voz de Deus, que eu precisava, assim, reconhecer que eu precisava voltar para casa. Mas eu tinha que convencer o marido. E para convencer o marido, Priscila, eu não gritei, eu fui pro joelho em silêncio. Porque no coração dele, largar aquilo ali, era pesado ele como provedor. E eu comecei a orar, falei, Senhor, se o Senhor está falando comigo, o Senhor vai falar com ele. E fui orando, buscando o Senhor. Até o dia que ele me chamou e falou assim, olha, eu acho que a gente devia entregar esse estabelecimento, porque nós estamos muito ausentes. Poxa, quer dizer, Deus respondeu sua oração. Respondeu. Então, o que eu estou vendo aqui da nossa conversa é que Deus falou primeiro com você, tratou com você, para depois você poder abençoar essas mulheres a quem você fala. Foi. Então, assim, hoje eu conto algumas histórias, não é porque eu acho bonito, é porque eu sei o que é. Né? Então, foi quando eu volto para casa e ali eu fui colocar ordem, né? Eu fui colocar ordem. Eu até conto uma história engraçada que o Samuel, ele, na frente da televisão, eu já dentro de casa, a gente mudou de casa e tudo. Tem toda uma troca de vida, né? E aí ele põe a mãozinha, eu falo com ele, Samuel, sai da frente da televisão, eu vou falar com seu pai, eu vou tirar essa televisão um dia. Ele colocou a mãozinha no ombro e falou assim, então tire, então. Fez assim com a cabeça, então tire, então. Te afrontando, né? E o pai dele olhou aquilo, foi lá e pegou uma televisão de 29 polegadas, naquelas tubos. Arrancou a televisão, botou-se no ombro e desceu as escadas do prédio. E a televisão, ela ficou 7 anos fora da nossa casa. 7 anos, até ele amadurecer. Sem televisão. E foi a melhor época da nossa vida. Porque foi a época que nós resgatamos, nós ministramos. Então, eu falo isso, né? O que você precisa arrancar de dentro da sua casa, né? O que você precisa? Às vezes é você mesmo que está viciada no celular, às vezes nem é seu filho, é você.
Verdade. E é um risco, né? Porque nós estamos consumindo muita informação sem gerar transformação, sem gerar né? transformação. Infelizmente, né? E a mudança de atitude tem hora que tem que ser radical. E isso dói. Então, a responsabilidade é nossa mesmo. Quando você fala para mulheres, qual o seu conselho de ouro para elas? Mas fala olhando ali. Meu conselho de ouro, olha, ame o Senhor acima de todas as coisas e ame os seus. Para de olhar só para o seu coração, só para a sua dor, para a sua falha, né, para os seus traumas, e comece a olhar para dentro da sua casa, olhar nos olhos dos seus filhos, olhar no olho do seu esposo, e você vai ver que talvez você precise aproximar mais, talvez a palavra eu te amo precisa sair mais da sua boca, e o abraço ele cura, o colo ele cura, e trazer a presença de Deus, mulherada, para dentro de casa. Há uma autoridade do Senhor sobre a sua vida. Exerça essa autoridade em Deus, em nome de Jesus, e você vai ver total diferença dentro do seu lar. Prepara a mesa para eles, prepara o ambiente para os seus, não prepare para os de fora, prepare para os seus dentro da sua casa. Honre seus filhos, honre seu esposo, honre ao Senhor, e você vai ver uma transformação poderosa dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Ai, que legal, super boa palavra. Fala aí sobre os bônus que você deu no livro pra gente encerrar. Gente, é lindo, né? Em cada capítulo, né, nós colocamos um QR Code, onde eu vou estar falando sobre aquele capítulo. Você vai ler, né, o capítulo, eu vou estar explicando sobre o capítulo, ministrando, né, e depois orando para você. Né, foi algo assim que o Senhor colocou no meu coração, porque eu gosto tanto de estar perto, de ministrar, de abraçar, né? Então foi a forma que eu vou me sentir pertinho de você quando você estiver lendo O Pai Me Amou Primeiro. E eu creio que o Senhor irá falar poderosamente no seu coração. É isso aí. Muito obrigada, Luciana Garcia Barreto. Ela é autora da editora Getsemane, é pastora, é psicanalista. Então, se você quiser, procura a Luciana nas redes sociais e conversa com ela, seja acompanhada e seja edificada. Se você está curtindo os conteúdos que a gente está colocando aqui no canal, curta, comenta, compartilha, dá essa moral aí para a TV Jet. E vamos continuar agradecendo a Deus pela libertação dos reféns lá na faixa de Gaza, porque isso é motivo de grande alegria. Até a próxima, Deus abençoe. Até a próxima.